Albert. Vão ouvir que tenho cá uma nova cantora em casa, não é? Sim, senhora, não é? Sim, senhora. Mais outro cantor? Sim, senhora. Vamos lá, pessoal. Este é o tema que nós temos aqui hoje. Vamos lá, pessoal. Desde já, eu quero pedir a todos vocês a maior atenção sobre este tema. É um tema pertinente, é um tema que tem dado o que falar, porque nós estamos a falar de uma deputada essa, não é? Que representa as mulheres, não é? E quando nós falamos sobre esse tema, não devemos só, não é, olhar para a política angolana, nós temos que olhar também pela política portuguesa, política americana, política angolana, política cabo-verdiana, política moçambicana, política guineense, não é? A política do mundo inteiro, não é? Sobre a política, por isso é que se fala muito sobre geopolítica. Eu sei que muito de nós aqui, não é? Eu vou me meter também lá neste pódio, né? Muito de nós não demos assim tanta importância sobre a política e muito menos sobre, não é, políticas essas internacionais, mas é um assunto que carece da atenção de todos nós, não é? Principalmente a partir do país onde cada um de vós reside, não é? Não é? Porque sabemos que este tema não envolve somente as mulheres brasileiras, mas também envolve mulheres esses de países diferenciados, quer dizer, no mundo inteiro. Nós estamos a falar sobre a responsabilidade, não é, da mulher na política, sobre o posicionamento das mulheres, sobre as questões sociais que envolvem mulheres, como violência doméstica, abuso sexual, não é, agressão sexual, não é, como também a pedofilia, e por aí fora, não é? E por aí fora, não é? Eu quero dizer a todos vocês que os comentários estão abertos cá
cá, as pessoas que queiram participar façam o pedido, as pessoas que queiram comentar também deixem o vosso comentário com relação ao posicionamento da Erika Hilton, não é, a deputada federal brasileira que tem estado a incendiar também, não é, a que tem estado a incendiar o espaço brasileiro e não só, acaba por abranger também, não é, o espaço esse, não é, de outros países. Por exemplo, eu fiz questão antes de vir para aqui, não é, rever algumas falas desta mesma deputada antes dela ser também, não é, deputada federal, não é? Eu fiz questão de investigar em várias páginas, em várias falas, em vários vídeos dela, não é? Onde também me chamou a atenção. Mas o que chama aqui também a atenção é as críticas que teriam vindo, não é, do apresentador de televisão, não é, da TV brasileira, que é o Ratinho, não é, um dos melhores ou uma das melhores vozes no jornalismo brasileiro, não é? O que está acontecendo é que, não é, muitas das vezes as pessoas, não é, são condenadas por questões essas, não é, por questões essas sociais, né? Nós estamos a falar de uma situação essa que envolve, não é, a população do mundo, né? Nós estamos a falar dos trans, nós estamos a falar não é, dos como é que se diz? Nós estamos a falar dos trans e estamos a falar também aqui dos fica difícil um bocadinho de falar sobre esse caso. Mas o que me chama aqui a atenção é a forma em que muitos estão a normalizar esse tipo de temas, não é? Tanto quanto em Angola, tanto quanto em Portugal, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, não é? Em outros países também africanos, nós temos que meter em conta que a mulher deve ser respeitada em todos os sentidos. A mulher não pode ser só vista como uma gestante, não é? Essas são as falas também desta mesma deputada que se diz defensora, não é? A imagem que representa, que defende as mulheres, não é? Quanto à questão da condenação do apresentador Ratinho, não é? Ela diz que o Ratinho usou falas essas transfóbicas, não é? E ao mesmo tempo também, quando nós vamos investigar cada vez mais as suas falas como deputada, mostra-se claramente que ela também usa as mesmas práticas para poder ganhar notoriedade, não é? E muitas das vezes, não é? Muitas das vezes elas usam, não é? Dão a cara, não é? Se disponibilizam, não é, a lutar pelos direitos humanos, ou pelo direito das mulheres, mas muitas das vezes é por questão de procura de visibilidade. Eu sei que ela é uma deputada que tem dado o que falar, ou um deputado que tem dado o que falar nas esferas essas políticas do Brasil, mas dá-me a entender que, não é, mesmo ela estando mesmo ela estando neste lugar, não é, mostra-se claramente que não está a ser clara nas suas falas, nas suas ideias, né? O que que tu tens a dizer, você, não é, que está aqui nesta live, o que você tem a dizer com relação, não é, a deputada Erika Hilton, não é? Erika Hilton, não é, que tem estado, não é,
a debater sobre assuntos esses relacionados com mulheres, não é? Tenho aqui tenho aqui algumas questões que eu gostaria de meter no ar. E muitas das vezes as pessoas não conseguem expor aquilo que sentem por medo, por receio, não é? Quero dizer que essas figuras podem usar todas as falas que bem entender, mas não é que quando se toca, não é, ao lado ao contrário, eles não é eles veem como uma forma de transfobia ou ataque, xenofobia e por aí fora, né? O que é que vocês têm a dizer com relação a essa figura, não é? A pergunta é: tu te sentes representada por esta figura? Você, mulher, nós estamos a falar para as mulheres biologicamente, não é? Eles não gostam que a gente fala sobre mulheres biologicamente, não é? Quando se trata em falarmos sobre mulheres biologicamente, não é? Eles acham-se ofendidos, não é? E quando se toca ao contrário, nas falas da própria Érica, como a mulher deve ser apenas considerado gestante, não é? As mulheres não devem se sentir ofendidas porque estão a ser representadas. Que tipo de representatividade, não é, tem sido feito, não é, para com as mulheres, não é? Deixo aqui essa pergunta no ar e gostaria que também algumas pessoas que vão se deparando com esta live, não é, venham participar em termos esses de comentário para que então, não é, as pessoas possam, não é, acompanhar na íntegra, não é, as falas desta mesma deputada que se diz que representa, não é, as mulheres na sociedade. Será que, não é, esta figura será a pessoa certa para poder representar as mulheres? Né? São perguntas essas que eu vou deixando no ar. Né? Vocês também aí podem fazer algumas questões, podem fazer algumas perguntas, não é? Quando se toca em mulheres, por que as mulheres são tratadas de tal modo, não é? De tal modo como se fossem pessoas essas inúteis, descartáveis, que não servem para nada, só servem apenas para, não é? Ou só servem apenas como gestante. O porquê que as mulheres têm sido tratadas como trapo? Lembramos aqui que diante desta situação, não é? Eu trago aqui dois temas que também poderá marcar a diferença, não é? Nós estamos a falar daqui do território português. O que tem se feito para que a mulher seja respeitada diante da política portuguesa, não é? O que falta, não é, para que as mulheres possam cada vez mais ocuparem espaços esses que possam, não é, revolucionar, não é, a presença da mulher em termos esses políticos, em termos esses empresarial, em termos esses religiosos, não é religioso assim, nem tão pouco, não discuto assim tanto pelo posicionamento da mulher em termos esses religiosos, mas em termos esses políticos, não é, empresarial, e por aí fora. Né? E quando nós olhamos aqui para o cenário português dentro dos debates, não é, dos debates parlamentares, não é, aqui em Portugal, nós conseguimos fazer uma leitura, não é, para além daquilo que se diz sobre a mulher. Não é? Há pouco tempo tivemos ali umas situações que acompanhamos aqui no parlamento também português, que tinha a ver com, não é, uma das deputadas, não é, que foi assediada em pleno, não é, em pleno
em pleno debate, não é, quinzenal no Parlamento, na Assembleia da República. E tivemos também aqui a situação, não é, da deputada com deficiência que foi, não é, desrespeitada, destratada, não é, por pessoas essas até que se dizem representarem as mulheres, não é, em todas as áreas, não é? Quando nós olhamos aqui para esta deputada Érica Hilton, não é? O que você tem a dizer com relação a isso? Será que, não é, nós estamos a ser bem representada por essa figura trans, não é? Será que, não é, as mulheres estão a perder o seu, não é, os seus espaços por pessoas essas que querem ao mesmo tempo, não é, se tornarem mulheres, não é? São perguntas essas, sem tabus e sem preconceito. Este é o meu lema, sem tabu e sem preconceito, não é? Queremos lembrar aqui que, não é, a Érica, não é, a Érica é uma deputada, não é, uma deputada brasileira, uma deputada trans, não é uma deputada cis, como se diz, não é, uma deputada trans que, não é, tem estado, foi eleita como presidente da comissão, não é, como presidente, não é, da comissão na defesa das mulheres no Brasil, não é? Mas não deixa de ser, essa conversa não pode deixar de abranger a outras mulheres que vivem em outros países. Este é um debate, não é? É um debate que carece da maior atenção de todas as mulheres, não é? É um debate que carece também do posicionamento das mulheres parlamentares, não é, de determinados países, não só do Brasil, mas de determinados países, não é, com relação a essa representatividade. Nós estamos a falar de mulheres trans, não é, que noutra hora chamavam-se de... Como é que se tratava? Não é... não é? Nós estamos a falar de mulheres trans que ultimamente têm se posicionado, não é, em defenderem mulheres, não é? Como é que nós podemos agir perante essa situação? Não é? O que é que nós devemos fazer para que isso não aconteça? Não é? Eu pergunto a todos vocês, onde é que estão as mulheres que poderiam nos representar ou poderiam representar, não é, o direito das mulheres? Porque nós estamos a falar do direito das mulheres biológica, não é? Nós estamos a falar do direito da mulher, não da mulher trans, mas da mulher cis. Não sei se eu estou a fazer entender. Então vamos lá prestar bem atenção às coisas, o que está acontecendo exatamente, não é? Será que nós mulheres estamos a perder o lugar por essas mulheres trans? Não é? Eu peço que as pessoas, não é, comentem, não fiquem com medo de comentar, mas comentem com respeito, com civismo, com educação, não é? Se comentarem com civismo e educação, não é, eu vou estar aqui para poder então ler o teu comentário, né? Nós estamos a falar de um assunto que merece a atenção de todos nós. Aqui não tem nada a ver com xenofobia, não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver com transfobia, não tem nada a ver com tabus nem preconceito. Isso tem a ver com a nossa realidade de hoje, não é? Por isso é que eu trouxe aqui também algumas situações aqui que envolvem Angola, porque muitas das vezes as figuras angolanas se espelham a essas figuras brasileiras, não é? Nós ultimamente em Angola também
tem havido muitos personagens que têm aparecido ali a se apresentarem como mulheres trans, né? Mas muitas das vezes também não trazem clareza naquilo que elas são, né? Quando nós olhamos aqui para o Dia Internacional da Mulher, lembramos aqui que no ano passado houve figuras essas que se representam como mulheres trans, em Angola, que fizeram questão de representar a mulher no Dia Internacional da Mulher. Eu agora pergunto, e não só representar a mulher no Dia Internacional da Mulher ou no mês da mulher, mas muitas das vezes são essas organizações que dão espaço para que eles venham tirar o direito da mulher, né? Eu não estou errada de falar isso, né? Porque eu tenho acompanhado aqui, por exemplo, né? Temos aqui uma situação em que eu já teria comentado na minha página aqui também no TikTok, onde por sua vez teria me deparado ali com o convite que teria sido feito pela Biba, não é? Que nós sabemos que não é uma mulher biológica, não é? Foi-lhe feito um convite para poder representar a mulher no Dia Internacional da Mulher, não é? E eu gostaria, gostaria de falar mais sobre isso. Será que já não temos mulher na sociedade para que possa nos representar, né? Será que só temos mulheres trans que possam representar as mulheres cis, né? Estas são perguntas essas que eu vou deixando aqui no ar. Por quê? Porque carece da maior atenção de todos nós, pais, mães, avós, tios, não é? Isto tem a ver com, não é, a sociedade, não é? Como é que nós temos analisado, não é? Como é que nós temos analisado aqui não é? O movimento, não é que tem havido aqui com relação às mulheres trans, não é? E muitas das vezes eu teria contestado o posicionamento de algumas organizações em Angola que, por sua vez, convidam mulheres trans para representar a mulher biológica em determinadas áreas, não é? Falar sobre, não é? Muitas das vezes essas organizações convidam mulheres trans para falar em nome das mulheres, como se fosse já não existem mulheres, não é? O que eu tenho a dizer é que muitas das vezes essas organizações, não é, fazem um trabalho péssimo, porque se nós temos mulheres biológicas que possam falar sobre as questões essas que envolvem mulheres, então tem que ser as mulheres, não é, a falarem por elas. Não é? Tem que ser mulheres a representar essa franja das mulheres. Nós não estamos a falar de mulheres trans, nós estamos a falar de mulheres biologicamente. O que nós sabemos é que no mundo só existe, não é, homens e mulheres biologicamente. Não é? O que nós aprendemos, nascemos, não é? Nascemos entre uma mulher e homem, por isso é que nós podemos falar alguma coisa sobre, não é, essas duas franjas entre mulher e homem. Nós estamos a falar, não é, a forma em que muitas organizações têm levado, não é, a cabo esses assuntos, diminuindo, não é, diminuindo aqui, não é, o posicionamento da mulher, diminuindo aqui o trabalho da mulher, e muitas das vezes as mulheres não são tidas nem achadas, não é? A mulher não pode somente se resumir como uma mulher que gesta, ou uma mulher, não é, como ela mesmo disse, não é? A mulher não pode ser resumida por, não é, como muitas das vezes certos homens, não é, usam para ofender, para denigrir, para humilhar, não é? Para maltratar, não é? Por isso é que nós temos muitas falas que as mulheres só servem somente para
não é, cuidar da casa, a mulher só serve para gestar, não é? A mulher já não serve para mais nada. Lembramos aqui, eu agora vou entrar aqui com a minha carinha, lembramos aqui que não era mais somente para ilustrar aqui o porquê que eu trouxe essa carinha, não é, engraçada, não é, uma carinha engraçada, não é, do Brasil, uma deputada do Brasil, não é? Quando nós falamos sobre defender os direitos das mulheres, né? Quando nós falamos que as mulheres são apenas, não é, pessoas que gestam, quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos a desmerecer, não é? Estamos a desmerecer das mulheres, não é? É um assunto que carece de atenção, de debate sério, não é? É um assunto que carece, não é, das atenções não só do povo brasileiro, mas também das angolanas, dos cabo-verdianos, dos guineenses, dos santomenses e por aí fora. Muitas mulheres deveriam, não é, prestar atenção a esse tipo, não é, de falas. Não é? Quando uma figura aparece, não é, como defensora dos direitos das mulheres, essa pessoa deve se posicionar, deve ter um discurso menos, não é, agressivo. Não é? Olhando aqui pelo posicionamento desta deputada, né, mostra claramente que os discursos dela são discursos esses de ódio, né, procurando assim, não é, visibilidade em todos os lados. Eu sei que ela tem o seu público, não é, o seu público, mas não é, em termos esses, não é, de defender a causa das mulheres, eu acho que ela está um pouco, não é, equivocada, não é, está um pouco perdida, não é? Ao mesmo tempo ela se dispõe a defender a causa das mulheres e ao mesmo tempo ela desmerece, não é, das mulheres que ela mesmo diz que representa, não é? Quando nós falamos sobre a transfobia, ela diz que o apresentador, não é, o apresentador foi muito infeliz sobre as suas falas, não é? Ela diz também que, não é, o apresentador usou palavras essas transfóbicas, não é? E ao mesmo tempo também ela também, não é, diante dos seus discursos também conseguiu mostrar claramente que ela usa as mesmas armas para poder atingir, não é, o seu público. E muitas das vezes atinge, não é, essa franja, não é, que ela mesmo diz que defende, que são as mulheres. Não é? As mulheres devem ser respeitadas de tal modo, não é? De tal modo como vocês, não é, exigem as mulheres trans. E muitas das vezes são as mulheres trans que usam palavras essas desconexas, não é? Palavras essas humilhantes para com as mulheres biológicas, porque as mulheres biológicas são mulheres inúteis, né? Só servem para gestar, já não servem para mais nada, né? Essas são falas essas desta mesma deputada que se diz defender a causa das mulheres. Então as falas estão a contrariar, porque se nós prestamos bem atenção sobre as suas falas, nós vamos encontrar muitos erros consecutivos dentro das suas abordagens. Eu sei que não é dentro do parlamento, não é, tem havido ali momentos esses tenso, mas é preciso, não é, que as pessoas analisem, não é? Quem são essas figuras? Não é? Quando aparecem essas figuras que se dizem representar as mulheres, o que elas fazem para com as mulheres? E foi a mesma deputada, não é? Foi a mesma deputada que, por sua vez, diante de um debate sobre a implementação de leis que possam incriminar pessoas essas que
como é que eu posso dizer, criminosos, não é? Criminosos, os estupradores, não é? Os abusadores. É a mesma deputada que teria, não é? Votado contra, não é? Esta nova lei que iria ser implementada, não é? Como é que eu vou dizer, na Assembleia, não é? Do Brasil. Não sei como é que se chama, lá eu estou acostumada aqui a chamar a Assembleia Portuguesa, a Assembleia Angolana, não é? É a mesma deputada que se nega, não é, que se recusou a votar, não é, a votar contra essa lei para defender as mulheres no caso de serem estupradas, não é, de serem agredidas, de serem mortas. Por isso que eu pergunto a todos vocês quantas mulheres morreram por causa da justiça que não é, os protege, quantas mulheres morrem, quantas mulheres são agredidas, né? E que muitas das vezes esses casos não são tidos nem achados. Então são questões essas que nós temos que nos perguntar, fazer pergunta a nós mesmos, não é? Será que, não é, será que tu te sentes representada por por esse deputado ou por essa deputada, não é? Você mulher brasileira, você mulher angolana, não é? Quando nós falamos sobre a representatividade da mulher, nós não estamos só a falar sobre a representatividade das mulheres no Brasil, nós estamos a falar mundialmente. Tu te sentes representada por esta deputada trans, não é? São perguntas essas que nós temos que nos fazer, sem tabus e sem preconceitos aqui, não é? Sem tabus e sem preconceito, porque essas palavras uso no meu grupo, não é? No meu grupo, não é? Que tenho no Facebook sobre os direitos humanos sem tabu. Vamos falar sobre os casos sem tabus e sem preconceito, né? Que tipo de representatividade é que as mulheres trans, não é, fazem com relação às mulheres biológicas, né? Quando nós olhamos por essas figuras que se dizem representar mulheres, né? O que elas têm feito com relação ao feminicídio, não é, aos crimes de abuso sexual, não é, contra a violência doméstica, não é? O que elas representam, não é, naquele momento, né? São perguntas essas que cada um de nós devemos fazer, né? Quando nós falamos sobre a mulher não pode somente ser resumida como um produto descartável, como muitas das vezes certas figuras fazem em determinados parlamentos, em determinados momentos de debates. A mulher não pode se resumir a nada, não é? A mulher é muito mais que isso, não é? Sendo mulher, eu não me sinto representada por esta figura. Não me sinto representada porque ela não é mulher biológica. O que eu sinto não é o mesmo que ela sente. Não é? A dor do parto não é a mesma que ela sente, não é? E é essas coisas que marcam a diferença, não é? Quando nós falamos sobre o direito das mulheres, nós devemos analisar. Vou só trazer aqui um tema que também já teria dado o que falar dentro, não é, das mídias brasileiras, e não só nas mídias brasileiras, mas acabou por abranger aqui, não é, as redes sociais, não é? Sobre um ginecologista que teria, não é, que teria sido suspendido por não é, aceitar, por se recusar a atender uma mulher trans, não é? E esse mesmo ginecologista, não é, foi suspenso das suas atividades, né? Foi suspenso das suas atividades, não é? Por quê? Porque nós não estamos a conseguir lidar com as situações
novas, né? Então nós confundimos. Havia um tempo que também no Brasil tivemos ali a onda dos bebês reborn, não é? Onde as pessoas confundiam levar esses bebês reborn, não é, aos hospitais, tirando o lugar, não é, dos bebês biológicos. Né? E isso também deu o que falar, houve debates esses seríssimos, não é? E então criou-se uma lei para poder então impedir com que essas pessoas não issem, não é, aos hospitais, impedir com que certos bebês biológicos fossem, não é, atendidos, até o ponto de criarem uma lei, não é, que quem se atrevisse a levar esses bebês, não é, em hospitais, seriam internadas compulsivamente, não é? Quando nós analisamos aqui, não é, certos debates, nós não temos somente que olhar para o debate e não darmos as nossas opiniões, nós temos que acompanhar os debates e darmos também a nossa opinião, o que é que nós pensamos sobre, não é, essa representatividade, o que é que trará de bom, não é, com relação a essa representatividade por alguém que não é uma figura feminina biológica, não é? Muitas das vezes, quando nós falamos sobre a biologia, muitas das vezes as pessoas têm tido ali alguma confusão, não é? E não entendem, não é, esse processo biológico, porque é muito mais que isso, senhores e senhoras, né? Vou ler aqui um comentário, podem comentar, aqui está aberto, as pessoas podem comentar, não tenham, não é, não tenham receio de comentar, mas desde que não sejam comentários esses abusivos, desrespeitosos, eu vou estar aqui para poder ler. Eu estou bem. Não, eu estou bem, graças a Deus. Eu só tenho estado aqui a intercalar, não é? Há momentos que estou a publicar, estou a escrever para o Facebook ou então para o YouTube. E há momentos que quando me interessa por alguns assuntos venho para aqui, não é, que é importante também nós partilharmos das ideias ou dos nossos pensamentos, não é? Como eu costumo dizer, quando venho para aqui é para fazer uma reflexão essa ao vivo, então é mais ou menos isso que eu faço, não é? Já que nós estamos, não é, dentro desse além, não é? Das redes sociais, mas nós não podemos nos despir também das nossas responsabilidades. Nós estamos a falar de assuntos esses que envolvem mulheres, né? Eu fiz questão aqui de fazer aqui algumas perguntas assim, não é? É como se fosse uma maquete que eu faço. E a forma em que muitas dessas pessoas têm tratado as mulheres como apenas gestante, não é? Nós temos que começar a discutir seriamente esses temas. Nós não podemos só ser consideradas essas mulheres, essas gestantes. Nós temos que... a sociedade tem que respeitar o papel da mulher. A sociedade tem que respeitar o posicionamento da mulher ou a presença da mulher, não é? A sociedade deve dar espaço para que a mulher seja, não é, seja muito mais para além disto que muitas das vezes tem dito ali, não é? Como a mulher só serve para, não é, para arrumar a casa, não é? Lembramos aqui que eu trouxe também aqui um tema que, não é, também está a dar o que falar aqui através da mídia portuguesa e a mídia rede social, não é? Tem a ver com um áudio que foi publicado a partir daqui das redes sociais, não é, de jovens esses universitários, não é, que fizeram questão de fazer um áudio, exporem diante das redes sociais, não é, com discursos esses racistas, xenófobos, não é, destratando a mulher de tal forma, não é? Por isso é que eu estou já aqui a juntar, não é, este tema
num só, não é? Daqui da deputada ou do deputado, não é? Érica Hilton, não é? É um áudio que está a dar o que falar, que carece da atenção de todos nós, principalmente as mulheres e principalmente os africanos, porque são áudios esses, não é? Que disseminam ódio, não é? Da raça, não é? Africana. Não é? Nós estamos a falar de coisas sérias. Nós vivemos em um país extremamente, não é, deslocado, de um país extremamente racista. Parece que não, as pessoas têm tendência de minimizar os comportamentos desses racistas, mas não é, é um caso que carece da atenção também das autoridades. Quando nós falamos sobre, não é, o racismo, a xenofobia, muitas das vezes as pessoas dizem, não é, que os africanos, não é, têm tendência de se vitimizar, não é? Mas aquele vídeo diz tudo, diz sobre a realidade do pensamento de muitos dos portugueses, né? O que eles acham dos africanos, não é? E muitos deles têm o discurso de querer pensar que ainda nós estamos no tempo da escravatura ou estamos no tempo da exploração, não é? Para os olhos de certos portugueses, é que o negro deve continuar a ser chicoteado, a estar, não é, com agermado, não é? Que o negro, não é, deve se manter abaixo ainda, não é, de certas como é que eu vou dizer, raças, não sei se é assim que de tal modo também a forma em que muitos têm, não é, têm olhado para a mulher, né? O discurso daqueles jovens mostra claramente que, não é, se espelharam em alguém da família, quando nós dissemos que a mulher só serve apenas para ser chicoteada, ser maltratada todos os dias, que, não é, é a forma em que muitos desses jovens olham, não é, ou falam, né? Nós estamos a falar de jovens senhores adultos, até que, por sua vez, são formados, não é? Passaram em grandes faculdades ou em grandes universidades e têm esse tipo de discurso. Sabemos nós que a educação parte de casa, base, família, não é? A escola, ou universidade, ou faculdade é somente para, não é, acrescentar algumas coisas a mais, né? Nós estamos a falar o espelho, não é? Os pais, não é? Muitas das vezes, alguns filhos não é, se espelham aos seus pais, não é? Na gíria os filhos são os pais são o espelho dos filhos, e muitas dessas crianças foram ensinados a terem esse tipo de comportamento, né? Comportamentos esses racistas, comportamentos esses xenófobos, não é? Comportamento estes de intolerância religiosa, intolerância étnicas, não é? E por aí fora. Lembramos aqui que nenhuma criança nasce com comportamentos esses racistas, xenófobos, não é? Muitos deles são educados para dar continuidade daquilo que no outro hora os pais fizeram, não é? Na sua vida, não é? Muitas das vezes isso é passado de avô, papai e filhos, e por isso é que nós temos essa continuidade, não é, dessas falas infelizes, né? E muitas das vezes, não é? Muitas das vezes esses jovens se espelham também nos seus pais, a forma em que os pais tratam das suas esposas. Muitas das vezes esses filhos presenciam, não é, as falas do pai, a forma em que o pai trata a sua mãe, e eles acabam por pensar que isso é normal, não é? De todo não é normal. Nós estamos a falar aqui de assuntos esses muito sérios, não é?
E quando nós falamos sobre o racismo, a xenofobia, a transfobia e por aí fora, muitas das vezes aquelas pessoas que se negam ter esse tipo de fala, não é? Quando se deparam com alguns comentários a serem chamados de tal modo como eles tratam os outros, eles dizem que essas pessoas não merecem, ou que essas pessoas são de igual modo pessoas iguais a ele, não é? Porque nós vamos nos adaptando, não é, com certas situações. Nós estamos a falar ainda, não é, de questões essas, não é, antigas, que até o momento continua a ganhar espaço, né? O transfóbico, não é? O racista, o xenófobo, não é? O intolerante, não é? Muitas das vezes não nasce intolerante, mas é educado, não é, a levar essas falas, né? Porque sempre ouviram os seus pais, não é, os seus avós a terem essas falas, né? A educação parte de casa. Na escola, faculdade é para complementar, não é? E muitas das vezes, não é, nós esquecemos-nos e empurramos essas responsabilidades aos formadores, aos professores, não é? Esquecemos-nos que este é o papel, deveria ser o papel da família, não é? Quando nós olhamos aqui para a Érica, para a Érica, não é? A Érica está apenas não é, aproveitar aqui a onda, não é, das falhas, não é, deixada para as mulheres, não é? A Érica está apenas, não é, aproveitar aqui, não é, o momento para ela, não é, ganhar cada vez mais notoriedade, porque ela diz que está ali para defender a sua comunidade, não é? Ela está ali para defender a sua comunidade de LGBT, dos trans, não é? E por aí fora, não é? Ela deixa claro que não é certas situações não são assim tão importantes, não é? Ela, nas suas falas, ela deixa claro que está ali para defender somente a sua comunidade, não é? Não está ali para defender, mas ela usa, não é? Usa essa brecha para poder dizer, não é, que está ali para defender, não é, as mulheres, não é, em geral, não é? Com relação aos seus discursos, muitas das vezes os discursos da Érica, não é, se transformam em um discurso esse de um homem, não é, com tanta agressividade diante do posicionamento de outras mulheres, não é? Ela usa as falas e arrogância, não é, de um homem. Olhando para os discursos da Érica, dá a entender que, não é, ao mesmo tempo ela está ali para representar, ela diz que representa as mulheres, não é? Ela diz que representa as mulheres, mas é a mesma pessoa, não é, que humilha as mulheres quando se toca em debater, não é, sobre o posicionamento ou sobre as causas das mulheres, não é? É só visitarem as falas da própria Érica, não é, diante dos seus discursos, não é? Por exemplo, ela teve ali a debater com mulheres parlamentares, se é assim que eu devo dizer, né? Não é? Ela teve o seu tempo de fala, não é? Após terminar o seu tempo de fala, ela ignorou a fala de outras mulheres, ela abandona o parlamento, não é? É destas figuras que nós estamos a falar. Quer dizer, ela aproveita-se do seu tempo de fala, não é? Termina as suas falas e ao mesmo tempo, não é, abandona a sala do debate, não é? Quer dizer o quê? Quer dizer, ela só se importa com ela mesma, então ela não está ali para ouvir outras mulheres, já que ela diz que está ali para representar outras mulheres, não é? Ao mesmo tempo ela ignora, ela humilha, não é?
ela não é dá as costas a essas mulheres. Então, que tipo de representante nós temos, não é? Será que nós estamos a ser bem representados? Será que nós queremos, não é, uma representante como esta dentro de um parlamento, sei lá, não é? Porque quando se fala no que diz respeito sobre representatividade, lembramos aqui, não é, que a representatividade não é só dentro do país, mas transborda para fora, como por exemplo, não é, estar em grandes encontros internacionais, não é? Ela vai ter o seu tempo de fala, vai estar presente, não é, de outras mulheres trans, vai estar presente de outras mulheres biológicas. Então é disto que eu estou a falar. Nós estamos a falar de coisas essas, não é, que marcam a diferença para a sociedade. Que tipo de representatividade nós temos, nós como mulheres, não é? Como é que eu vou dizer? Como é que eu posso dizer? Não é? Será que as mulheres estão a perder o seu espaço diante, não é, de algumas figuras que se dizem, não é? Figuras essas que representam mulheres, não é? Será que as mulheres estão a perder as suas falas por causa né, de figuras como esta? Será que nós não temos mais ninguém para sermos representadas, não é, em determinados não é, debates, em determinadas atividades? Será que nós temos escassez de mulheres no mundo? Não é? São perguntas essas que nós devemos fazer sem tabus e sem preconceitos aqui, ok? Sem tabus e sem preconceito. Eu vou ler aqui o comentário aqui do Mano Moisés, não é? Ele diz assim: não entro em lives, mana. Falei tudo e alertei aos nossos irmãos, mas nunca ouviram. Então agora eles que quer se virem. Ok. Eu quero lembrar novamente para aquelas pessoas que queiram dizer alguma coisa, podem comentar. Nós temos aqui espaço para comentar, não é? O Mano Moisés ainda diz que pus a minha cabeça a prêmio, não é? Em nome da nação, entrei limpo e agora saí limpo. Assim não traí ninguém. Ok. Ok, obrigado. Também vai com Deus. É assim que eu costumo dizer aos outros, né? Quanto à questão desses assuntos, carece mesmo da maior atenção das mulheres. O porquê que nós somos tratadas de tal modo como descartável? O porquê que as mulheres trans não respeitam o espaço das mulheres biológicas? O porquê que as mulheres trans querem, não é, usurpar o lugar das mulheres biológicas? Porque isso também podemos considerar como usurpação. Não é só, não é, os acadêmicos, não é a elite que fazem isso, mas nós temos que olhar também aqui a forma em que muitos desses homens, mulheres trans, não é, têm vindo se aproveitar nos momentos esses, nos meses esses especiais, não é, em atividades essas políticas que carecem da maior atenção de todos nós, não é? O porquê que a mulher não é respeitada no seu dia, no seu momento, no seu trabalho, não é? O porquê que, não é, essas figuras têm usurpado, não é? Porque é uma usurpação, não é? Não é? É uma usurpação do gênero, não é? É uma usurpação do gênero que muito de nós não estamos a conseguir defender, porque nós estamos a achar que quando nós falamos desses casos, não é? Nós estamos a errar. Não, nós não estamos a errar, nós estamos a falar de um assunto, não é, que carece da maior atenção, porque
temos muitos jovens que estão nessa condição, então é preciso clarificar, não é? Quando se toca em defender, não é? Assuntos esses que têm a ver com a mulher, não é? Devem dar espaço para que a mulher possa desenvolver as suas capacidades, as suas falas, o seu tempo de fala dentro de um parlamento ou dentro de uma assembleia, não é? Não é a mulher trans que deve, não é, representar a mulher biológica, como muitos estão a dizer que é normal, uns estão a dizer que não eu não me importo nada, não é, porque estou a ser bem representada. Não, nós não estamos a ser bem representados, nós precisamos de figuras essas, não é, que possam representar, não é, a mulher biológica, porque nós estamos a falar de N situações, em termos esse salarial, em termos esse, não é, de status, não é, social, político, econômico, não é, e por aí fora. Nós estamos a falar de N situações, não é? De N situações. E não é, muitas das vezes nós esquecemos que também as mulheres têm feito de igual modo trabalhos esses iguais como um homem. Não é? Trabalhamos nas mesmas empresas, fizemos as mesmas atividades e que existe aqui uma disparidade salarial. Não é? Por isso é que também no Dia Internacional da Mulher eu fiz questão de participar a convite da Ministria, não é? A manifestação que aconteceu aqui em Portugal. Por quê? Porque isso tem que ser, as coisas têm que ser, cada coisa deve estar no seu devido lugar, né? Cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Por que não as mulheres trans representarem, não é, a sua franja, não é, a sua franja, não é, de gênero, não é? Por que não? Não é? Sabemos nós que com relação aqui à mulher trans e à mulher biológica, a mulher trans não, muitas das vezes não é, não passa por aquilo que as mulheres biológicas passam, não é? Então vamos lá, não é, meter as nossas ideias bem assentes na terra, não é? Esse é um assunto que carece da maior atenção, não é? Repito aqui novamente, sem tabu e sem preconceitos, não é? Sem tabus e sem preconceitos, vamos falar as coisas como devem ser faladas, não é? Eu poderia dizer aqui muita coisa, eu fiz aqui muitos apontamentos, mas não é? Eu gosto quando trago aqui a live ou tiver a falar de alguma coisa, eu gosto de trazer aqui os meus apontamentos, não é? Antes mesmo de fazer as lives, gosto de investigar, não é? Acompanhar, para que eu então possa trazer aqui temas, não é? De uma forma essa organizada, não distorcida. Nós estamos a falar sobre a representatividade, não é, das mulheres por esta figura, Érica Hilton, que é a deputada ou deputado federal, não é, do Brasil, não é? Onde, por sua vez, ela condena as falas do Ratinho, apresentador, que pede até mesmo, não é, a prisão do apresentador, como se fosse o apresentador falou coisas essas que não tem nada a ver com a situação, não é? Muitas das vezes, quando temos pessoas essas que falam não é, das coisas de forma essa, não é, de forma essa verdadeira, muitas dessas pessoas são, não é, apedrejadas, muitas dessas pessoas são bloqueadas, muitas dessas pessoas não é, são perseguidas até o ponto mesmo de pedirem cancelamento ou despedimento daquela figura. Sabemos nós que, não é, diante das falas do Ratinho não houve ali coisas que não têm nada a ver, ou não é, tem a ver com o tema real, não é? Tem a ver com o tema real, né? Porque muitas dessas figuras ainda não conseguiram, não é, nos fazer acreditar, não é, o quanto, não é, o quanto essas pessoas, não é, mudaram os centros de nascimento, mudou a sua, não é, deixa eu ver, estou a ver aqui este
este TikTok, não é? Tenho que cumprir aqui algum. Deixa-me cá ver aqui essa brincadeira. Não é? Isto não tem só a ver com as mulheres trans do Brasil, tem a ver também com as mulheres trans, não é? Ahm, homossexuais em Angola e por aí fora. Muitos deles também têm confundido um bocadito o seu papel na sociedade, não é? Eu falei aqui um bocadito da Biba, não é? Da Biba que é da Biba que tem estado, não é, a ser convidadas por determinadas organizações como se fosse a figura principal para representar o nome da mulher, não é? Que eu falei aqui também, fiz questão de ir buscar um bocadinho, não é? Me deparei ali com umas falas da Titica, onde ela diz que não gosta de mulheres, não é? Não é? É deste modo, de tal modo também aqui, não é? De tal modo também aqui as falas da Érica, não é? Mostra claramente que ela também não gosta das mulheres. Ela tem um ódio tremendo, é como se fosse alguém que tem ódio por ter nascido, não é, do jeito que foi, não é? E não foi nascido por ser uma mulher. Então ela acaba por, não é, cutucar aqui quando se depara com uma mulher, não é, que tenta mais ou menos se posicionar como mulher, ela ataca como se fosse um homem. Ela não ataca como uma mulher, ela ataca como um homem. É só vocês visitarem ali, não é? É só vocês visitarem ali as falas da Érica, não é? Vão poder mais ou menos perceber como é que ela age perante, não é, o posicionamento de outras mulheres, não é? Eu sei que muitos, não é, odeiam esse tipo de live, mas eu tenho que trazer aqui lives essas que despertam a mente, não emburrecem ou não atrasam a mente das pessoas. Não tem nada a ver com sei lá, com o município que tu estás a dizer aí. Deixa-me cá ver aqui, São todos preguiçosos ao comentarem, a darem o vosso ponto de vista, o que é que vocês têm achado sobre esta representatividade. Nós estamos a falar de uma deputada do Brasil, uma deputada trans que diz que representa as mulheres, não é? Mas ao mesmo tempo ela ignora as falas das mulheres, ela distrata, ela chama as pessoas de, não é, cadelas ao mesmo tempo, não é? Não é? E são essas coisas que nos traz aqui uma forma de analisar. Será que nós, não é, estamos a ser bem representada, não é? Será que já não existe mulheres que possam representar essa franja das mulheres? O que tem estado em falta para que as mulheres não representem devidamente, não é, a sua franja, não é? Quais são as dificuldades que existem para com as mulheres, não é? Quando aparecem figuras como essas que dizem representam, não é, a franja das mulheres, o que tem acontecido afinal de contas, não é? Será que nós não conseguimos nos representar, não é? E quando nós falamos sobre a representatividade, não é só no Brasil que eu estou a falar Angola, não é? E outros países, não é? Onde é que está as mulheres que poderiam marcar a diferença, né? Diante dessas situações, né? A representatividade não é somente no país em questão, mas a representatividade serve para também, não é, outros países, não é? Devemos ou não nos espelhar em determinada figura.
Eu tinha uma figura que eu me espelhava muito a Margarete. Não sei se vocês se lembram da Margarete, a primeira-ministra, não é? A ministra não é? De ferro ali, não é? Tem pessoas ali, não é? A ministra também que representa ali não é, o setor ali do FMI. Eu também me espelho naquela mulher, mulher de ferro, mulher de fibra, que representa, que mostra claramente, não é, que ela está ali para marcar a diferença, não é, mexer com a estrutura, não é. Então é desta mulher que nós estamos a falar, mulheres essas com fibra, mulheres essas que marcam a diferença, não é? Na vida, não é? Ou no dia a dia, não é? Nas empresas, não é? Nas empresas, marcar a diferença, não é? São dessas mulheres que eu estou a falar, não é? Olhando aqui por esta figura que é uma mulher trans, não é? Devemos nós, não é, dizer que ela não nos representa, não é? Nem no Brasil, nem no mundo. Essa mulher não representa as mulheres, representa apenas, como ela mesma disse, ela aproveitou-se, não é, dessa brecha para poder, não é, para poder representar a sua comunidade. Então ela usa aqui as mulheres para poder catapultar, e é isso que muitos, não é, muitos fazem, não é? Eu sei que elas têm a capacidade de lábia, de fala, de articulação, mas muitas das vezes também elas acabam por aproveitarem-se aqui, não é, da fragilidade de muitas mulheres, né? Principalmente, não é, num país onde as mulheres têm sido, não é, maltratadas, mortas, não é, perseguidas de tal forma, humilhadas. Então não é essa figura que deveria estar ali para representar essas mulheres. Tinha que ser uma mulher, não é? Uma mulher que biológica, não é assim que se fala? Uma mulher biológica, não uma mulher trans, como, não é? Repito aqui, sem tabus e sem preconceitos. Quando eu trago aqui esses temas, não é com tabus, não é com preconceitos, porque devemos falar as coisas, né, pelo nome. Porque nós queremos minimizar o poder das falas da mulher, nós queremos minimizar o posicionamento das mulheres, nós queremos, ou a sociedade, não é? Quero impedir com que as mulheres não tenham cada vez mais, não é, acesso a determinadas instituições, e é isso que acontece. Já falei aqui um bocadito sobre a representatividade, que muitas organizações têm feito ali em Angola, não é? Como já teria dito ali sobre a Biba, não é? Quero lembrar que muitas dessas pessoas, não é, que estão na mesma condição que a Érica, não é, em Angola, tem tendência de imitar tudo aquilo que se faz no Brasil, né? Tem tendência de levar muito a sério tudo aquilo que elas acompanham, que no Brasil, como se fosse, não é, o Brasil é o seu espelho, não, mas muitas das vezes eles conseguem se espelhar em posicionamentos esses muito negativos, não é? Nós não queremos desmerecer daqueles que escolhem este lado de mulher trans, não é? Nós queremos marcar aqui a diferença, não é? Nós queremos mostrar que aqui, não é, nesta franja, não é, biológica, não é, tem muito o que se fazer, e ainda temos mulheres que poderiam marcar a diferença, não é, em defender essas causas das mulheres, não é? A forma em que a Érica, não é, faz os seus debates, não é, dentro daquele plenário, se é assim que se diz ali no Brasil, não é? Muitas das vezes ela se choca, não é? E muitas das vezes ela se contradiz, né? Ela se contradiz. Ao mesmo tempo, ela se apresenta como uma defensora das mulheres, mas ela não ouve as mulheres.
ela diminui as mulheres, porque ela usa a mesma tática dos homens para diminuir as mulheres, não é? Essa é a leitura que eu faço. Essa é a leitura que eu faço, né? A esfala dela nunca deixa de ser a esfala de um homem, né? Ela continua a usar as falas, a agressividade de um homem, né? Para, não é, minimizar, para humilhar, não é, as suas colegas ou seus colegas no parlamento ou no plenário, né? Isto não é, deve servir também de exemplo para todas as mulheres no Brasil, não é? Eu acompanhei ali também, não é, o comentário da Xuxa, não é, a endereçar não é, a endereçar aqui, não é, a mensagem a Érica, porque não é, tu estás melhor ali, tu nos representa. Não, ela não representa as mulheres, ela representa as mulheres trans, ela deveria, não é, defender as mulheres trans, não é, dentro do seu conceito político, não é? Dizer que eu estou aqui a dar a cara para defender os nossos direitos como mulheres trans, não como mulheres biológicas, porque até então nós ainda temos mulheres que poderiam, não é, fazer alguma coisa, né? Eu sei que muitas das vezes, não é? Muitas das vezes, deixa-me lá. Não é? Essa da biologia, a biologia define sempre o homem e a mulher, não é? Desde que existe essa humanidade, é mulher e homem, não é? Mulher e homem, né? Essa acusação que ela endereçou ali ao ratinho de misoginização, transfobia, ela usa também as mesmas práticas. Ela usa também as mesmas práticas contra as mulheres, não é? Ela usa também as mesmas práticas. Usa as mesmas táticas, usa os mesmos discursos de ódio, né, para, não é, ganhar no espaço, não é, como muitas das vezes essas figuras fazem. É aqui onde elas conseguem ganhar notoriedade, né? Confundir, muitas das vezes elas confundem a mente das mulheres, né? Elas por isso que eu disse aqui sobre a usurpação do gênero mulher. É uma usurpação, né? Eu gostaria também de meter aqui uma questão no ar. Será que, não é? Será que a mulher trans e o travesti são a mesma coisa? Não é? Eu tive a acompanhar também ali um discurso, não é? Um posicionamento de um travesti que diz que travesti, não é? A Érica quer fazer passar de que, não é, este posicionamento de mulher trans vale mais do que propriamente os travestis. E ela diz que ela quer distanciar-se, não é, daquilo que no outro hora foi, não é, a mulher travesti ou travesti com a mulher trans, não é? Pelo visto, ela diz que é a mesma coisa, mas algumas figuras querem se distanciar, fazer passar de conta que nunca, a momento nenhum, existiu os travestis, não é? O que nós sabemos desde que começou essa onda toda de mudança de gênero, não é, posicionamento, forma de vestir, forma de falar, não é, forma de se posicionar. Antes eram os travestis, hoje em dia, não é, nós estamos a ver aqui eles onda, não é, de mudança que tem havido aqui diante da nossa sociedade, não é? E ela diz assim, a própria Érica diz assim, o meu primeiro mandato, não é? O meu primeiro mandato já fiz mais coisas durante 2 anos do que propriamente aqueles deputados que estão ali, não é, há muitos anos.
não é? Nota-se aqui o ego da Érica, não é? Ela quer fazer comparações dos deputados que já lá estão há anos com relação a ela que está lá há meia dúzia, não é? Fazer passar que ela está ali, não é? Desde que ela está ali durante 2 anos, não é? Ela já fez alguma coisa para a mudança, não é, no que diz respeito sobre os direitos das mulheres. E houve também uma deputada que disse que não é, muitas das vezes a Érica, quando vem debater esses assuntos no plenário, muitas das vezes ela não traz solução. Ela fala sobre os direitos das mulheres, mas não traz solução, não é? É isso que muitas das vezes também eu tenho dito aqui quando se toca em questões dessas políticas portuguesas. Não basta só nós trazermos os debates, mas é preciso trazermos também solução. O que é que nós devemos fazer para que, não é, os direitos das mulheres venham, não é, venham ganhar espaço, não é, diante da sociedade? Que tipo de mudança nós precisamos para que as mulheres tomem cada vez mais posição, não é, diante das organizações, não é? Não é só debater, mas também trazer solução. Marquem a diferença, tragam soluções, não só trazerem debates, trazer solução é importante, não é? É importante, por isso é que nós vamos ver aqui a disparidade que existe entre mulheres e homens, mulheres trans, mulheres biológicas, né? Existe aqui uma disparidade, não é, tremenda, que muitas das vezes as pessoas não se percebem, né? Umas ganham notoriedade, não é, através do problema ou do sacrifício de outras, mas nem com isso trazem solução. Qual é a solução para que os direitos das mulheres sejam respeitados, né? Qual é a solução? Né? Nós falamos tanto da representatividade da mulher, não é? O que é que nós devemos fazer para que as mulheres tenham, não é, ganhem cada vez mais, não é, espaço, não é, no mundo? O que é que nós devemos fazer, né? Olhando aqui para a situação da Érica, eu analisei aqui também alguns prós e contras da Érica, não é? Não só assistem, também deveriam partilhar mesmo, né? Mas como não é de, sei lá, né? Com relação aqui ao posicionamento da Érica, lembramos aqui que a Érica, quando diz que representa as mulheres brasileiras, não é? Eu reparei aqui que a Érica, antes de ser deputada federal, teve ali N situações embaraçosas, até chegar até como deputada, não é, federal, né? E a Érica, não é, a Érica não consegue a momento nenhum defender a sua, não é, a sua base, a sua identidade, que deveria fazer em primeiro lugar, né? Quando nós olhamos assim em algumas figuras, mostra claramente que algumas figuras estão perdidas no tempo, estão perturbadas, né? Porque nós estamos a falar de uma deputada, uma deputada negra, né? Uma pessoa que se nega a defender a sua identidade, não é? Esconde-se por detrás de identidade de outras pessoas, que altera o seu tom de pele, não é? Negando, não é, o seu tom de pele, e altera. Dá-me a entender que também existe aqui algumas confusões mentais, não é? Porque ela não se considera uma deputada negra, ela se considera uma deputada branca. É ali onde existe, não é a deturpação daquilo que ela diz, não é? Existe uma confusão mental,
não é? Ela não consegue defender, não é, na íntegra, não é, os seus, o seu posicionamento, né? E quando nós olhamos aqui para essa deputada, quando nós olhamos para essa deputada, existem muitas também que estão nesse posicionamento, nesta posição, não é? Não é? Por isso é que nós temos pessoas essas que se perdem, pessoas essas que alteram o tom de pele, não se aceitam, elas não, como a Érica aqui também não se aceita. Se seguirem aqui as fotografias dela, os vídeos dela, não é? Ela durante muito tempo foi alterando o seu tom de pele, foi alterando porque ela não se aceita, não se aceita como, não é? O gênero, desses dois gêneros, não é, biológico como, não é, homem, mas nem muito menos aqui como, não é, como a pessoa essa de origens, tom de pele esta negra, ela não se aceita, né? Por isso é que ela está ali numa confusão tremenda. Ela está numa confusão tremenda, né? Como é que ela vai representar uma franja que não lhe pertence? Como é que ela vai representar mulheres, não é? Se ela não é mulher biológica. Ai, não, nós estamos a ser... não, não é isso, mas nós temos que meter cada coisa no seu devido lugar. A Érica, como muitos sabem, não é? Como muitos sabem, ela tem feito muitos debates, não é? Tem feito muitos debates, não é? E muitas das vezes ela se perde naquilo que ela traz, né? Quando nós falamos aqui... já falei aqui da forma em que ela trata as mulheres, né? Da forma que ela trata as mulheres de apenas gestantes, não é? Ela aqui humilha e desmerece mesmo as mulheres. Temos que meter em conta que ela não está a representar nenhuma mulher, porque ela usa as falas de um homem. A diferença aqui é que ela usou outro tom, mas continua a ser um tom de fala como alguns homens têm dito, que você só serve para parir, você só serve para limpar a casa, você já não serve para mais nada. E isso que acontecesse são as falas, não é, da Érica como deputada, que diz que representa, não é, as mulheres, não é? Diante do discurso dela, ela perde-se ali um bocadinho. Ela diz assim, eu estou aqui para representar a minha pauta e a minha comunidade, que é LGBT, né? Os trans ou travestis, né? E nunca, momento nenhum, serão abandonados. Quer dizer, ela, como é que eu vou dizer? Como eu já teria dito há um bom tempo, não é? Ela usurpou aqui a luta para poder se aproveitar e proteger, não é, os seus, não é, as suas comunidades. Não é propriamente defender a comunidade, as mulheres, mas é para defender a sua comunidade, que é dos trans, né, que são os LGBT, os travestis e por aí fora, né? Repito aqui, estas são as falas da Érica. Eu estou aqui para representar a minha pauta, não é? E não a vossa. Porque isso foi num debate, não é, em plenário, onde ela deu resposta diretamente em algumas mulheres, não é? Mostra-se claramente que ela usurpou essa luta para poder subsair, não é? Falando de mulheres, vou ter mais visibilidade, vou ser aceite,
não é? Porque vou ter aqui mulheres essas que não conseguem falar, não conseguem defender, não é, os seus direitos. Então é deste modo que eu vou estar aqui para aproveitar ou para usurpar, porque ela está a fazer, não é, usurpação, não é, de representatividade. Não é? Isto tem a ver com a forma em que muitos brasileiros vão acompanhando, né? Eu sou de nacionalidade angolana, não é? Não sou brasileira, não é? Mas acompanhando aqui os debates quinzenal da Assembleia da República Portuguesa, os debates de Angola, os debates de Moçambique, que são umas lástimas, os debates de São Tomé, que são uma lástima, da Guiné, que são uma lástima, então eu consigo mais ou menos aqui, não é, fazer aqui um roteio, não é, em vários parlamentos. Temos aqui, eu já teria falado também sobre isso, não é? Lembramos aqui que a Érica, não é, que a Érica Hilton, não é? Hilton, não é? A Érica Hilton, não é, diante de um debate, não é, diante de um debate para, não é, implementação de uma lei que pudesse ou que podia, não é, que podia mudar, não é, o cenário da criminalidade contra a mulher, não é, abuso sexual, não é, feminicídio, a abusos, a violência doméstica e por aí fora. A Érica, diante do seu posicionamento, a Érica, não é, recusou-se, não é, recusou-se a votar pro essa lei, não é? Então, esta senhora, não sei se é senhora, a Érica, não é? A Érica não é merecedora deste lugar, porque nós estamos a falar de alguém que não é, está ali para representar as mulheres. Então, como é que uma pessoa se diz que está a representar as mulheres e se recusa, não é? E se recusa, não é? Votar para que essa lei seja implementada. Alguém está ali para defender as mulheres, não é? Dos estupros, da violência doméstica, do abuso sexual, da agressão sexual, não é? Como é que eu vou dizer? Não é? Do assédio moral, não é? Alguém está ali para defender as mulheres e alguém se recusa, não é? Alguém se recusa em participar, em votar, não é? Para que essa lei venha, não é? Passar. Não é? É uma figura que se diz que representa a mulher. Né? Não podemos, não é, ignorar esses sinais, não é? Falar de mulher dá view, falar de abuso sexual, às vezes em determinadas figuras, não é? Faz com que muitas delas catapultam, não é? Mas em termos de atitude, ela tem uma atitude ainda aqui natural, tem uma atitude natural, não é? De quem não é só mudou o penteado, mas não mudou, não é, a forma de agir como um macho. E é isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem falar. E ela diz que não se importa, não é, não se importa nada com a vontade de quem queira, apenas se importa com ela mesma, com os ideais dela. Não é? É uma pergunta que eu quero fazer aqui. São perguntas essas. Uma mulher trans pode se considerar mulher? Sim ou não? Eu gostaria que as pessoas tivessem aqui a participar se sim, se não. Não é? São perguntas essas que eu vou deixando aqui para que as pessoas não é, possam deixar o seu ponto de vista, não é, como mulher,
como mulher biológica e como mulher trans. Se uma mulher trans pode ou não se considerar uma mulher biológica? É claro que não, porque o que a mulher biológica faz, a mulher trans não faz, ok? As menstruações, as dores, a menopausa, não é? O não é, exame de, como é que eu vou dizer, não vai ao ginecologista, as mulheres vão, temos os bebês, não é, transbordamos leite, não é, como é que, mas o quê? Muita coisa que a mulher faz, mulher biológica faz, que a mulher trans não faz, ok? Aquelas nossas manias antes de entrar para a menstruação, os nossos, não é? Então são N situações aqui que nós temos que analisar. Querendo ou não, podem tentar mudar as leis, mas diante dessas leis, existem aqui coisas que são incomparáveis, ou são comparados, ou são incomparáveis, né? Né? É aquilo que eu disse aqui. A mulher biológica, não é? A mulher trans nunca vai menstruar, gerar um filho, ou ter um parto, amamentar, entrar em menopausa, não é? Estar com o peito cheio, jorrando, não é? Recuperação pós-parto, não é? Menstruação, já disse, as dores, não é? As dores menstruais e por aí fora, não é? Isto tem a ver com a natureza, então não vamos complicar as coisas. Lembramos aqui sem tabus e sem preconceito, ok? Sem tabus e sem preconceito, sem transfobias aqui, porque quando ela alega ao apresentador Ratinho de ser transfóbico, ela usa também as mesmas práticas para poder atingir, né? Ela não aceita ser criticada, não aceita ser criticada pelo seu posicionamento de usurpação de representatividade, não é? Por isso é que ela pediu a prisão e o fechamento dos programas do Ratinho, porque o que nós sabemos há muitos anos, o apresentador Ratinho não é um apresentador crítico, não é? Crítico, as pessoas devem ser livres, não é? Apresentar o seu ponto de vista, não devem ser humilhados, perseguidos, bloqueados, como muitas das vezes tem sido dito. Quer dizer que essas figuras podem minimizar o papel da mulher, mas ninguém pode, não é, falar ao contrário, que elas não são mulheres biológicas, não é? Então é nesse contexto, né? As mesmas casas de banhos que as nossas filhas usam não devem ser as mesmas casas de banho que esses indivíduos usam, ok? E muitas das vezes as nossas crianças têm encontrado constrangimentos, né, nas escolas, e muitas das vezes a sociedade tende a minimizar, desvalorizar, não é, esse conceito, né? Parece que não tem que haver mais debates. Ai, não, a criança tem o direito de fazer, não é, as suas escolhas. Os meninos que se sentem nessa condição devem participar, devem frequentar as mesmas casas de banho, mas aquilo aí não deixa de mexer, não deixa de mexer. Não deixa de mexer. Então vamos lá prestar bem atenção. O que é que nós queremos exatamente para com a nossa sociedade? Que tipo de sociedade nós somos nos dias de hoje, não é? Quando nós falamos sobre os direitos, não é? De tal modo que elas devem respeitar o direito das mulheres, e do mesmo modo que nós também devemos respeitar os seus ponto de vista, ou então o seu posicionamento, né? Pelo visto aqui essas figuras, não é, mulheres trans não têm respeitado, não têm respeitado o direito das mulheres. Eles tentam invadir,
não é, tentam, não é, passar à frente, não é, fazer-se passar que eles estão ali em prol daquelas mulheres fragilizadas, não é? E é isso que acontece. Diante das suas falas, não é? Diante das suas falas, ela usa como se fosse um homem, agressividade, não é? Agressividade. Ela não mostra a suavidade quando está a falar com a mulher, quando está a debater com a mulher. Ela usa arrogância para poder se impor, não é? Ela, aquilo que ela faz diante do seu momento de fala no plenário, não sei se é assim que se diz lá no Brasil, não é? Ela mostra claramente que ainda tem, não é, aquela veia de um macho. Então eu aqui falo, não é? Quando for o meu tempo de fala, eu vou falar, e quando eu terminar, não quero ouvir ninguém, vou sair daqui sem mais um minuto. É aquilo que ela representa diante das suas falas, não é? Eu sei que custa um bocadito acreditar, mas é mesmo assim que ela faz. E diante do seu posicionamento, muitas das vezes essas figuras tentam mesmo de todas as formas silenciar as mulheres, não é? Tratando as mulheres como inúteis. Inúteis, as mulheres são inúteis, as mulheres não têm a capacidade de autodefesa, não têm a capacidade de se representar a momento nenhum, tem que depender sempre de alguém. Não, mulheres, acordem, vamos acordar. A mulher deve começar a criar ou ganhar coragem para representar, não é, os vossos direitos, não dependendo, não é, de pessoas, não é, que transitam, não é, por este gênero, não é, trans, para poderem ser representadas, não é? E é mais ou menos isso, sem tabu e sem preconceito, sem transfobias aqui, né? A pergunta é, novamente, as mulheres estão ou não a perder os seus espaços as figuras que transitam para este lado de mulheres trans? As mulheres estão a perder os seus espaços pelas figuras que transitam por este lado de trans, sim ou não? São perguntas essas que eu também faço aqui no ar. Diga-se que estas figuras não é, diga-se que essas figuras representam um movimento. Agora não se sabe se é um movimento ou é uma religião, porque elas defendem a unha e dentes, né? Nós queremos saber se é um movimento, né, dos trans ou uma religião. Onde é que nós ficamos, né? Porque elas estão ali para usurpar em nome das mulheres, mas não defendem as mulheres, defendem a sua franja, que é das mulheres trans. Isso é uma live que eu escolhi hoje, né, para eu poder fazer, para elucidar também a mente dos angolanos e as angolanas, né? Quero lembrar que isto não acontece só no Brasil, acontece também em Angola, não é? A imagem, não é? Onde é que nós ficamos? Como é que a mulher é tratada ultimamente? O porquê que a mulher tem sido trocada por mulheres trans, não é? O que tem acontecido para que estas venham, não é, usurpar o nome ou em nome das mulheres? Quem faz com que isso aconteça são as mídias tradicionais que dão
palco para que as mulheres sejam abafadas. Diga-se para que a Érica pudesse ser eleita como representante, não é, das mulheres, houve votação em plenário. Quer dizer, a diferença de 30, se não me engano, 30 a 31 ou 29 a 30 por um voto, né? E quando nós falamos sobre essa confusão de mulher trans e mulher biológica, não tem nada a ver com direita e esquerda. Esse ciclo vicioso que muitos estão a usar, porque tem a ver com a direita e esquerda, isso não tem nada a ver com direita e esquerda. Nós temos que meter a nossa cabeça a pensar, né? Há coisas que eles têm tendência de colar umas às outras, né, para fingir que tem a ver com esquerda e direita. Essa é uma luta da esquerda e direita, e as pessoas ficam ali perdidas no meio, não é? As pessoas começam a confundir o que é que eu estou a defender, afinal de contas, quem será a figura que poderá representar as mulheres, não é? E essa luta cerrada que existe até mesmo dentro das instituições essas, não é, que controlam não é, esses deputados, não é? E é uma forma também de distrair as pessoas. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que elas estão aqui, não é? Estão aqui a lutar como se fosse, não é? Esquerda e direita, não é? E as pessoas ficam confusas. Não é? Olhando aqui para... Olhando aqui para o posicionamento da deputada aqui, não é? Ela não deixa de ser machista. Machista, ela é uma machista cerradamente, né? Já falei aqui um bocadito sobre uma fala da Titica ontem, não é? Como deparei ali também. Ela também faz parte dessa franja, né? Desmerecendo das mulheres, que não gosto das mulheres. Né? Porque as mulheres são invejosas, para elas as mulheres são invejosas, né? Para elas as mulheres só se resumem a isso. A mulher já não é mais, ou já não representa mais nada a não ser a inveja, não é? A não serem parideiras, não é? E isso é que faz com que, não é, as mulheres sejam tratadas de tal forma, não é? Os homens continuam com aquelas falas, não é? Eles fingem ser mulheres trans e continuam a usar o seu machismo, não é? O seu machismo que ainda está entranhado nas suas veias, não é? Muitos deles entram por este lado porque, não é? Porque não, como é que eu vou dizer? Porque muitos deles, não é, criaram aqui uma teia de ódio por não nascerem mulheres biológicas. Então, quando eles vejam as mulheres, não é, eles acham que as mulheres devem ser as suas inimigas, não é? As mulheres estão aqui para, não é, para nos afrontar, não é? Nós éramos não é, do gênero oposto, e nós estamos aqui para representar essas figuras, não é? Mas elas não podem a momento nenhum ter o seu momento de fala, não é? Ou não podem a momento nenhum terem o seu posicionamento enquanto mulher. Então nós temos que marcar a diferença. Nós vamos estar aqui, não é, a vos representar, não é? Mas vocês não esperam muito, não é, de nós. Nós vamos estar aqui, nós vamos falar em vosso nome, mas nós estamos aqui para
não é defender a nossa comunidade de LGBT. Não é? É isso que ela disse nas suas falas. Então vamos lá prestar bem atenção aos sinais. Muitos deles transitam por esse lado, mas continuam a ter discursos machistas, né? Discursos esses que diminuem a mulher, né? E nós estamos a normalizar, a sociedade está a normalizar. E esta condição que muitos se encontram, não é? Muitos querem dizer que é uma condição genética, outros condição social, outros cultural e por aí fora, em que nós ficamos, é uma condição genética, é uma condição social, econômica ou uma condição, não é, cultural, em que nós ficamos. São perguntas essas que a gente faz no ar, não é? E ela diz assim, para eu terminar, diante das falas do apresentador Ratinho, ela diz assim que o Ratinho cometeu crime contra a dignidade. Dignidade. De quem? É mais ou menos isso, não é? Vamos prestar bem atenção. Quem são os nossos representantes, a quem nós devemos acreditar, não é? O que elas poderão trazer de bom para defender os direitos das mulheres, não é? Isto não tem só a ver com a política brasileira, tem a ver com a política portuguesa, tem a ver com a política angolana, santomense, guineense e por aí fora, não é? Não é? Em que pé nós ficamos? Em quem nós devemos acreditar? Será que nós estamos a ser representadas, bem representadas por essas figuras? Eu tenho a certeza que esta figura não nos representa, não é? Usurpação das lutas sobre o direito das mulheres também é crime. Devemos considerar do mesmo jeito que ela considera um discurso ou um posicionamento de um apresentador como crime contra a humanidade, é do mesmo jeito que nós devemos considerar usurpação, não é, de lutas contra os direitos das mulheres, não é? Ele está a usurpar em nome das mulheres, não é? Fingindo aqui que ela é a pessoa correta para nos defender ou para nos representar. Mulher, se posicionem, posicionem. Se posicionem porque estão a usurpar os nossos direitos, os nossos posicionamentos, não é? Os nossos ideais, não é? É mais ou menos isso, não se esqueçam, continuem aí deste lado. Quem sabe amanhã estarei aqui novamente às mesmas horas, trazendo uma outra, não é, um outro tema. Não é assim que eu faço, não comunico, mas estou sempre aqui quando eu puder. Não é? Após essa live estarei, não é, a escrever um bocadito, a escrever mesmo o texto sobre esse tema, para que então as mulheres possam se libertar, possam encontrar formas de estar cada vez mais, não é, a nos representar em determinados espaços ou, não é, fóruns, porque é necessário termos pessoas, mulheres essas componham que possam representar na íntegra, não é, a luta sobre o direito das mulheres, porque são muitas mulheres que têm estado nessa condição, não é, sem coragem, sem voz, não é? Sem direitos, mulheres essas que perdem as suas vidas por violência doméstica, abuso sexual, não é? Agressão sexual, feminicídio. E quando nós falamos sobre tudo, não é, destas questões, não esquecemos aqui, não é, as meninas mirins, as mulheres mirins, né, que têm estado também, não é, nessas confusões todas, né? Quando nós falamos sobre abuso sexual, agressão sexual, é deste modo, né?
que as mulheres deveriam se posicionar, não esperar com que os outros venham nos representar, como muitas vezes isso acontece, né? Devemos nós nos organizar para que não hajam pessoas usurpadoras das causas. E é mais ou menos isso, né? Nós ainda estamos em Março Mulher, né? Março Mulher, então que tal nós começarmos a falar mais sobre tudo, sobre os nossos direitos, o nosso posicionamento, as nossas ações, não é? Atitudes e por aí fora. Marca a diferença, não é? Não se esqueçam, não é? De se doar por um minuto estarão a salvar a vida, por um segundo também estarão a marcar a diferença. Não se esqueça de atender aquela chamada, né? Às vezes um bocadinho, né? Um bocadinho fora do anormal, porque estarás a salvar a vida, porque nesta chamada, né, que é rejeitada, às vezes tem pessoas que precisam de apoio, que precisam de serem salvas, né? Não se esqueçam de se doar. Por um segundo estarão a marcar a diferença, e doar sangue também, que é importante. Essa é uma rúbrica minha, né, que eu tenho feito sempre antes de terminar as lives, não é? Um X de coração para todos vocês, para aqueles que não assistiram, para aqueles que assistiram, para aqueles que, não é? Mas nós estamos aqui, X coração, que aqui também é o espaço para o amor, e esse é o próximo. Bem-aja.